Jesus alimenta outra multidão. Estamos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, que começa assim. Deixa eu voltar aqui minha Bíblia. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: aqui está dizendo assim, com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam ele. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram ali eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro. Eu acho que Jesus não provoca, né? Mas vamos lá. Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Vocês acham que Jesus foi ruim em não ter feito um milagre ali? Jesus sempre vê a intenção do coração. A intenção deles não era querer um milagre, eles não desejavam um milagre. O que eles estavam querendo era outra coisa. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí, os discípulos, iguais a mim e a você, começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por quê? Ai, meu Deus, eu imagino até assim: meu Deus, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse. Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Tá difícil? Jesus estava falando de coisas que aconteceram com ele, que aconteceram muito recentemente, mas muito recentemente mesmo. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Depois Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo.
Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida eterna, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Amém? Eu estou lendo nessa Bíblia aqui, Bíblia de Descobertas para Adolescentes, está bem gasta, assim, desde 2018, meu filho mais velho usa e eu peguei emprestado, porque eu gosto muito dessa linguagem, e o maior milagre que Jesus pode fazer nas nossas vidas, né, que a gente está lendo tantos milagres, é o de nos salvar dos nossos próprios pecados, é o de nos tirar do engano, é o de curar nossa cegueira espiritual, né? Porque nós vimos aqui tantas afrontas, né? Os fariseus estão sempre ali, provocando Jesus. E o maior milagre que eu e você já recebemos foi conquistado na cruz por nós, pela graça de Deus, não porque nós merecêssemos coisa alguma, mas foi a salvação dos nossos pecados, foi a salvação de uma vida eterna separada de Deus. Porque nós temos a opção de viver eternamente em comunhão com Deus ou separado dele. E o único lugar que Deus vai se manter distante pela eternidade é no inferno. Então, assim, o maior milagre. O que mais nós desejamos viver aqui nada se compara com o que o Senhor já nos entregou. Com o maior e melhor presente que nós já temos. A gente pode conquistar várias coisas. Mas, como tem aqui no versículo 35, né? Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Entenderá o verdadeiro sentido da vida. Encontrará o verdadeiro sentido da vida. Amém? E eu lhe vejo no próximo capítulo.